Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma manhã de domingo e de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Nós estamos transmitindo essas palestras todos os domingos às 9 horas da manhã e continuamos mesmo com a volta presencial dos centros espíritas, das casas espíritas. Então fica o convite para acessar aqui o canal, se inscrever aqui no nosso canal do Centro Espírita, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, porque isso ajuda bastante na divulgação da mensagem espírita que nós procuramos passar, transmitir aqui pelo canal. Nós também temos agora às 9h45, logo após a palestra, vídeo novo da evangelização infantil. Então convido os pais a colocarem as crianças para assistir o vídeo da evangelização infantil. Hoje nós temos a palestra do Idnei, Bem-aventurados os aflitos. Então, agradecemos pela palestra. Então, vamos começar com os nossos trabalhos, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus em oração, que nós possamos, nessa manhã de domingo, aproveitar as lições que nós aqui aprendemos, que nós possamos refletir sobre os ensinamentos do Mestre, que possamos colocar esses ensinamentos em nossas vidas, no nosso dia a dia, que isso nos ajude a ser pessoas melhores, nos aperfeiçoando, caminhando para o bem, rumo ao nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Eu queria agradecer ao Centro Espírita André Luiz por esta oportunidade, mais uma vez, que me concede, e o meu abraço a todos aí do Centro Espírita André Luiz em Goiás, em Rio Verde, Goiás. Nós vamos falar hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Bem-aventurados os aflitos. Vamos ler um trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, para depois a gente comentar sobre isso. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso aqui que nós lemos é de São Lucas, capítulo 6. Esse trecho do Evangelho que acabamos de ler fala das bem-aventuranças prometidas por Jesus aos sofredores da terra. Esse trecho dá início também ao belíssimo Sermão da Montanha pregado pelo Mestre. E o Evangelho segundo o Espiritismo, comentando essas palavras de Jesus, diz assim: somente na vida futura podemos esperar as recompensas que Jesus promete aos aflitos da terra. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo fala que em vida futura, isso sem um esclarecimento, fica muito obscuro. Fica muito vago, porque onde se localiza no tempo essa vida futura a que se refere o Evangelho? Não esqueçamos que daqui a 10 horas, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, ou daqui a 1 milhão de anos, estes tempos todos pertencem ao futuro. Então, qualquer tempo que esteja à nossa frente, logicamente se trata de vida futura. Assim, onde estará essa vida futura? Onde os aflitos da terra encontrarão recompensa? Estará ela no plano espiritual, mais próximo aqui de nós, nos aguardando, assim que chegar o dia da nossa morte?
Ou estará essa vida futura naqueles mundos classificados pelo Espiritismo como ditosos ou felizes, tão distantes de nós, levando-se em conta que, de acordo com essa mesma classificação, vivemos ainda no mundo de provas e de expiações? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, nos esclarece isso. O Evangelho fala nesse capítulo da vida futura, que com o Espiritismo deixou de ser simples artigo de fé, deixou de ser mera hipótese e tornou-se uma realidade concreta, porque os próprios Espíritos vieram nos revelar essa vida futura. Esses Espíritos, verdadeiros testemunhas oculares, diz o Evangelho, através da mediunidade, vieram nos descrever essa vida futura em todas as suas fases e em todas as suas peripécias. A descrição da vida futura, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é tão detalhadamente feita pelos Espíritos, são tão racionais ou lógicas, as condições, prestem atenção agora, ditosas ou infortunadas dos que lá se encontram. Reparem no que dissemos, vamos repetir. São tão racionais ou lógicas as condições ditosas ou infortunadas dos que lá se encontram, e eles mesmos vêm nos relatar isso com muita clareza, que chegamos à conclusão de que essa vida futura não poderia mesmo ser de outra forma. Porque vemos patente aí a verdadeira justiça de Deus. Portanto, o Evangelho, ao falar na vida futura, onde lá se encontram ditosos e também infortunados, deixa muito claro que essa vida futura é a vida espiritual, é a vida logo após a morte. Mesmo porque naqueles planetas, naqueles mundos ditosos ainda tão distantes de nós, não existem lá infortunados. Assim concluímos que colheremos nessa vida futura, que se encontra logo após a morte, o que semeamos aqui na terra quando encarnados. Se semeamos o mal, colheremos espinhos e então seremos infortunados. Se semeamos o bem, colheremos flores e então seremos ditosos. Portanto, como vemos, não precisaremos percorrer os milênios para chegarmos a essa vida futura com suas recompensas à espera dos bons. Se fizermos por merecer, não precisaremos percorrer os milênios para chegarmos a essa vida futura de felicidade relativa no plano espiritual. Por que dissemos felicidade relativa? Porque essa vida futura de felicidade mais imediata, ela não é perene. E chega uma hora que será interrompida, para através da reencarnação, buscarmos novos aprendizados aqui na Terra. Entretanto, embora essa vida futura de felicidade esteja nos aguardando após a morte, mesmo assim, muitos não conseguem compreender por que precisamos sofrer hoje para sermos felizes amanhã. Dizem alguns que com o sofrimento obtemos maior mérito perante Deus. Mas então vem a pergunta: por que sofrem uns mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na riqueza sem terem feito absolutamente nada que justifique essa diferença? Porque existem pessoas doentes desde o berço, enquanto que outras atravessam a vida com perfeita saúde? Porque uns nascem cegos, aleijados, com problemas mentais, e outros são sadios física e mentalmente? Porque uns nada conseguem na vida, ao passo que para outros tudo dá certo? Porque pessoas boas sofrem, ao mesmo tempo que indivíduos maus prosperam? A fé na vida futura pode realmente trazer esperanças. A fé na vida futura pode, sem dúvida nenhuma, consolar. E pode até mesmo ajudar a pessoa a ter paciência diante das aflições da vida. Porém, somente essa fé não basta para explicar todos esses contrastes que a vida nos apresenta
e que parecem contrariar completamente a justiça divina. Agora, acreditando em Deus e sabendo que Ele é soberanamente bom e justo, acreditando em Deus e sabendo também que Ele jamais agiria de forma caprichosa e nem com parcialidade, fica claro que as aflições da vida decorrem de uma causa. E sendo Deus justo, claro que também justa é essa causa. Hoje, suficientemente maduros ou preparados para compreendermos a verdade, o Espiritismo vem nos esclarecer, mostrando a causa das aflições da vida através da reencarnação. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que são duas as origens das nossas aflições. Uma tem sua causa na vida atual, na vida presente, e outra nas vidas passadas. Os sofrimentos causados por erros desta vida, normalmente, são frutos da nossa impaciência, da nossa imprudência, dos nossos vícios, da nossa ambição. Por exemplo, quantos são aqueles que sofrem porque persistem no mau procedimento? Quantos são aqueles que sofrem porque não controlam seus desejos? Quantos são aqueles com problemas de saúde porque o vício do cigarro, da bebida, das drogas os arruinaram? Quantas uniões infelizes e casamentos desfeitos por falta de paciência, por falta de tolerância? Quantos pais infelizes com seus filhos, porque não combateram desde o início as más tendências que eles já demonstravam? Se interrogarmos friamente nossa consciência, vamos ver que muitas das aflições que vivemos hoje poderíamos perfeitamente ter evitado ontem. E esse ontem que estamos falando aqui pode ser ontem de 24 horas atrás. É por isso que muitos de nós já repetimos esta frase: se naquele instante eu tivesse agido de forma diferente, não estaria nesta situação que estou agora. Como vemos, muitos dos nossos sofrimentos são causados por erros que cometemos nesta encarnação mesmo. Por outro lado, outras aflições também existem, que não havendo explicações para elas, chegamos à conclusão de que essas aflições têm suas origens em vidas passadas. O que dizer, por exemplo, dos acidentes que nenhuma previsão seria capaz de impedir? O que dizer das fortunas que se diluem, mesmo com todos os cuidados, mesmo com todas as precauções tomadas? O que dizer das catástrofes e dos flagelos naturais, atingindo milhares de vidas? O que dizer das enfermidades de nascença? O que dizer também das deformidades e dos problemas mentais? O que dizer ainda daqueles que nascem e vivem na mais absoluta miséria, dependendo exclusivamente da caridade alheia? O que dizer, enfim, das crianças que morrem em tenra idade e que da vida só conheceram os sofrimentos? Os motivos dessas aflições todas, nenhuma religião consegue explicar. Daí é que nascem em muitos corações a incredulidade. E em consequência disso, vem o ateísmo, vem o materialismo. Somente o Espiritismo consegue dar respostas a esses problemas todos. E o Espiritismo diz que se não encontramos a causa do sofrimento nesta vida, essa causa está numa vida anterior. Portanto, a expiação ou o sofrimento pelo erro praticado, se não acontecer hoje, acontecerá amanhã. Se não acontecer nesta vida, acontecerá em outras. Ou seja, com a reencarnação, não há como escapar às consequências das nossas faltas. Então, todas as vezes que o sofrimento nos atingir, mesmo não encontrando razões nesta vida que justifique esse sofrimento, podemos dizer sem medo de errar, sem medo de nos enganar: Senhor, me perdoa, porque eu errei.
A quem cabe, então, a responsabilidade pelas aflições da vida, senão a nós mesmos? Se estamos tratados hoje com dureza, é porque com dureza e desumanidade também já tratamos os outros. Se nos vemos hoje numa situação humilhante, é porque já fomos muito orgulhosos e humilhamos os outros. Se estamos hoje privados do necessário, é porque já fomos muito egoístas ou fizemos mau uso da riqueza que tivemos. Como podemos ver, a reencarnação nos abre completamente as portas do entendimento. Com a reencarnação compreendemos que a justiça de Deus é perfeita e que suas leis imutáveis se cumprem automaticamente. Portanto, se contrariamos essas leis com mau procedimento, arcamos com as consequências que virão mais cedo ou mais tarde, nesta vida ou em outras. Então, não vamos interpretar as aflições da vida como castigo de Deus. Não. Nossas aflições, nossos sofrimentos, podemos interpretar isto sim, como remédio amargo que precisamos tomar para curar nossa alma que está doente. Por isso, precisamos ser resignados, na certeza de que a dose do remédio que tomamos, ela é exata para cada um de nós. Agora, se formos rebeldes, se nos revoltarmos, nossa cura se tornará muito mais difícil e então precisaremos ter a dose do nosso remédio aumentada. Quer dizer, nossos sofrimentos serão mais pesados em consequência da nossa rebeldia. O que falar agora daquele que procura escapar das aflições da vida, buscando o suicídio? O que podemos dizer é que esse comete um engano terrível, porque suas aflições, em vez de acabarem como pensava ele que acabariam com a morte, vão continuar na vida além túmulo. Mas o que leva uma pessoa ao suicídio? É claro que o suicídio tem sempre como causa um descontentamento ou uma grande desilusão. Para aquele que está convencido de que sua tristeza ou sua desventura tem pouca duração e que melhores dias o esperam, esse facilmente adquire a paciência e a resignação, que não permitem que a dor o leve ao desespero. Agora, aquele que não acredita na imortalidade da alma e acha que a vida termina no túmulo, esse, diante das aflições e dos infortúnios da vida, somente na morte consegue ver o fim das suas amarguras. Quer dizer, nada esperando depois da morte. Por que sofrer? Por que sofrer? Se pode abreviar suas misérias através do suicídio? Enfim, a incredulidade e as ideias materialistas são grandes incentivadoras do suicídio. Portanto, quando homens de ciência, quando homens formadores de opinião, apoiados na autoridade do seu saber e apoiados também no poder de persuasão das suas palavras, quando esses homens da defesa do materialismo se esforçam para mostrar às pessoas que elas nada têm a esperar depois da morte, será que esses homens não estão levando essas pessoas a deduzirem que se estão infelizes, coisa melhor não resta fazer senão se matarem? Quando esses homens na defesa do materialismo pregam que após a morte o nada nos espera, será que não estão dizendo para aqueles que estão infelizes que eles devem imediatamente se matar para não sofrerem por mais tempo? Tirando os suicídios que ocorrem por embriaguez e por loucura, que poderíamos classificar como inconscientes, e tirando também alguns casos excepcionais, como por exemplo a obsessão, onde a influência do obsessor pode ser tão forte a ponto de levar o obsidiado ao suicídio, e teríamos aí praticamente um assassinato. Tirando esses casos, voltamos a afirmar
que a incredulidade e as ideias materialistas são, de fato, as maiores incentivadoras ao suicídio. E os homens que pregam essas ideias materialistas, um dia se haverão com a justiça do Pai, porque sobre eles pesa enorme responsabilidade. Por outro lado, aquele que acredita que temos um espírito que sobrevive à morte do corpo físico, aquele que acredita em Deus, Pai de amor e misericórdia, aquele que acredita que todo mal um dia tem fim, esse jamais pensa em cometer suicídio. E o Espiritismo veio justamente para combater o materialismo e acabar com qualquer dúvida sobre a vida após a morte. O Espiritismo traz a prova concreta da continuidade da vida, porque os próprios suicidas, em comunicações mediúnicas, nos informam sobre a situação com que se depararam no mundo espiritual. Esses suicidas não conseguem esconder a grande frustração, o desapontamento que sentiram após a morte, simplesmente porque descobriram depois do suicídio que são imortais, que são eternos. E a situação deles nos mostra também que ninguém deve transgredir as leis de Deus, que proíbe ao homem diminuir o tempo da sua existência carnal. O espírita tem, portanto, vários motivos para nem sequer pensar na ideia de suicídio. O espírita sabe da vida futura, onde mais feliz será, quanto mais resignado seja aqui na terra, diante dos sofrimentos que enfrenta. O espírita sabe que, abreviando seus dias pelo suicídio, ele chegará a um resultado completamente oposto ao que desejaria chegar. Quer dizer, ao se livrar das aflições da vida buscando a morte, como fazem muitos daqueles que se matam, o suicida se envereda por caminhos que conduzem a aflições maiores ainda. O espírita sabe também que, ao matar-se, ele não irá se reunir no mundo espiritual com aqueles a quem ama, como pensam alguns daqueles que se matam. Isso porque aqueles a quem ama não estão nesse caminho doloroso que o suicida traça para si mesmo quando se mata. E o espírita sabe ainda que o suicídio não leva ninguém a lugares ditosos na espiritualidade, como imagina outros tantos que se matam. Pelo contrário, o suicídio só leva ao encontro de sofrimentos e de decepções. O grande consolo que tem o suicida é que, graças ao bom Deus, penas eternas não existem. Enquanto outras religiões mandam os suicidas para o inferno, de onde jamais sairão, nós espíritas sabemos que todo sofrimento, por maior que seja, um dia chega ao fim, porque a misericórdia do Pai é grande e a todos os seus filhos alcança. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que vivemos num planeta de provas e de expiações, quer dizer, vivemos num planeta de sofrimentos. Com isso é comum ouvirmos frases assim: não sou feliz. Ou ainda, a felicidade não foi feita para mim. Essas exclamações são feitas independentemente da classe social a que pertencem as pessoas. Isso vem comprovar a verdade daquela máxima do Eclesiastes que diz assim: a felicidade não é deste mundo. Afirma também o Evangelho segundo o Espiritismo que nem a riqueza, nem o poder e nem mesmo a juventude são condições essenciais para a felicidade. E diz mais ainda o Evangelho: mesmo essas três condições reunidas, ou seja, a riqueza, o poder e a juventude juntas, não significa que haja felicidade. Daí vem que, independente da idade ou da posição social, não é raro pessoas se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Isso mostra que neste mundo, por melhor que estejamos, cada um de nós tem a sua parte de labor e de miséria. Cada um de nós
tem a sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde se chega facilmente à conclusão de que o Espiritismo realmente está certo quando afirma que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que apregoam por aí que a Terra é a única morada do homem e que somente aqui na Terra, em uma só existência, devemos alcançar o mais alto grau das felicidades, esses que assim falam iludem, enganam aqueles que os escutam, porque o nosso planeta não apresenta ainda as condições necessárias para a perfeita felicidade do homem. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando, Bem-aventurados os aflitos, é assim mesmo. Nos leva a falar muito de sofrimentos. Alguém me perguntou, numa reunião de estudos, numa terça-feira, a gente reencarna somente para pagar dívidas? É claro que não, a gente reencarna para evoluir, moralmente e intelectualmente. Porém, como somos extremamente devedores perante as leis divinas, a reencarnação acaba servindo também para saldarmos as dívidas que contraímos. E que ninguém pense também que o Espiritismo faz apologia das aflições. Pelo contrário, o homem deve buscar sempre alívio para as suas dores. Aliás, isso é até obrigação nossa, pois, como diz o Evangelho, se nos penetrou um espinho, temos que retirá-lo. Se estamos afogando, temos que procurar nos salvar. Se estamos doentes, temos que procurar o médico. Então, quando falamos em resignação diante da dor, isso não significa acomodação. Significa paciência, tranquilidade, significa, enfim, não nos entregarmos à revolta, não nos entregarmos ao desespero. Diz o livro que traz por título O Gigante Deitado, que uma senhora muito rica, pertencente à alta sociedade, estava prestes a suicidar-se. A vida para mim, relata ela, não tinha mais nenhum sentido. Uma tristeza imensa tomava conta do meu ser. E assim, nada estava bom, nada me entusiasmava. E continua ela, materialmente, tinha tudo o que queria. Dinheiro, roupas, posição social. Porém, havia um vazio enorme dentro da alma. Por isso, já tinha tudo planejado para pôr fim à minha vida. Preparado o veneno, diz ela, liguei a televisão para ver as últimas cenas deste mundo cão. Foi quando vi esse homem que falava justamente sobre a felicidade, sobre o amor e o valor da vida. Aquilo me chamou a atenção. Despertei, me senti envergonhada. E aqui estou, conclui essa senhora. Esse homem, a quem essa mulher se referia, e que falava na televisão sobre a felicidade, era Jerônimo Mendonça, que desencarnou em 1989, quando completaria 50 anos de idade. Desde a juventude, sofrendo ele de artrite reumatoide, foi progressivamente perdendo os movimentos das pernas e dos braços, que atrofiaram. Em seguida, perdeu também a visão. E o tempo todo ficava imóvel numa cama, onde era levado numa Kombi para fazer palestras espíritas. Suas dores eram insuportáveis e incessantes. Não se sabe por quê, mas essas dores eram amenizadas com um saco de areia, fazendo peso sobre seu tórax. Com tudo isso, Jerônimo Mendonça ria, escrevia livros, logicamente ele editava e outros anotavam. Fazia trabalho assistencial, dava palestras e, através da palavra, imaginem, confortava os sofredores que faziam fila
para ter com ele alguns instantes de conversa na busca de alívio. Essa mulher que estava prestes a suicidar-se, quando ligou sua televisão, viu Jerônimo Mendonça, que dava uma entrevista para a TV. E perguntado pelo repórter o que era a felicidade para ele, Jerônimo Mendonça respondeu: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Quantos de nós nos afogamos num copo d'água? Quer dizer, quantos de nós nos desesperamos, nos revoltamos por sofrimentos, às vezes, tão pequenos? Vamos tirar como lição, ou ter como exemplo, aqueles que sofrem muito mais do que nós e nada reclamam. Outra coisa importante: quando estivermos sofrendo, tenhamos a certeza absoluta de que pelo erro que praticamos, merecíamos um sofrimento maior. No entanto, o sofrimento é menor porque a misericórdia do Pai não permite aflições que não possamos suportar, e porque também o Mestre Jesus disse um dia: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Era essa a lição que queríamos trazer esta noite aqui. Obrigado por todos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento dos nossos trabalhos aqui de hoje. Eu convido a todos a... Eu não falei no começo, acabei esquecendo, né? A questão da água, de colocar para fluir. Mas pode colocar após os trabalhos, coloca um copinho com água para fluir, faz uma oração, distribui para todos de casa, para que nós possamos tomar a nossa água fluidificada. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por essa manhã de estudos que nós aqui tivemos, pedindo a Ele que nos abençoe o nosso lar, a nossa casa, o nosso local de trabalho, que os bons amigos espirituais nos protejam, na graça de Deus, nas bênçãos do nosso Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. A todos os nossos amigos, os nossos ouvintes, muito obrigado a todos. Mais uma vez eu peço para se inscrever no canal aqui embaixo, curtir o nosso vídeo e compartilhar com os amigos, porque isso ajuda bastante a gente. Muito obrigado a todos e até domingo que vem.